Então, eu quero apresentar rapidamente, gente, para a gente não perder muito tempo. Dr. Alexandre Rodrigues Ateniense, advogado, com 32 anos de experiência, sócio fundador de Alexandre Ateniense Sociedade Individual de Advocacia, especializado em Internet Law, no Berkman Center na Harvard Law School, coordenador da Comissão de Direito Digital do CESA, Centro de Estudos das Sociedades de Advogados. Com a palavra, doutor Alexandre. E aí o senhor conduz como o senhor achar melhor, doutor Alexandre. Ok. Bom, antes de mais nada, queria dizer que é um prazer estar aqui hoje com vocês, nesse evento. Logo, quando recebi o convite da Carla, eu poderia atender, já que no ramo de atividade que vocês se encontram, certamente a Lei Geral de Proteção de Dados vai impactar em vários aspectos operacionais. Por esse motivo, eu acharia bom que eu ficasse à disposição para que eu pudesse responder perguntas de vocês quanto a isso. E, na medida que vocês trazem as perguntas, eu posso ir explicando alguns detalhes da lei. O meu objetivo com isso é tentar direcionar ao máximo dentro da necessidade que vocês já pressupõem ter em relação a isso. E eu não errar no foco em relação a estar sempre passando as respostas que efetivamente têm a ver com o ramo de atividade de vocês. Eu venho para essa reunião já tendo ideia mais ou menos de onde é que estariam as questões operacionais envolvidas, mas é sempre bom ouvi-los em relação a isso. Eu queria iniciar apenas pedindo aqui, você já me deixou como o anfitrião aqui para eu poder compartilhar a tela? Acho que sim, né? Já. Tá. Então, vamos lá. Eu queria apresentar, dizer que eu sou advogado, um dos precursores no Brasil na área de direito digital, e no meu escritório só atua nessa área de empresas que têm problemas nas plataformas digitais. E há 2 anos a gente vem prestando consultoria para diversas empresas que estão necessitando de adequar as suas atividades à Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor agora no dia 18. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, eu sugiro que vocês acessem o nosso site, alexandreateniense.com, ou então, quem sabe, clicar nesse QR Code, vocês vão ter acesso a um material bastante extenso. Eu sugiro que vocês baixem aí esse e-book LGPD para empresas, que certamente vai explicar muito mais no detalhe o que nós vamos conversar aqui hoje. Esse problema, o risco já começa a acontecer desde já. Nós já temos aí vários órgãos fiscalizadores, Ministério Público, algumas empresas que a gente já conhece já foram multadas pelo mau uso do tratamento de dados pessoais, como é o caso da Drogaria Araújo, Banco Inter e o Netshoes. Isso tudo porque não faziam um tratamento de dados de maneira clara, transparente, com o consentimento das pessoas envolvidas, ou mesmo porque houve vazamento de dados pessoais por parte de uma dessas empresas. As perguntas mais recorrentes que a gente tem atualmente é que dia que a lei vai entrar em vigor? Já entrou, foi no dia 18 de setembro. Foi criado uma Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que vai ser um órgão fiscalizador, que atende pela sigla ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela não está em operação ainda. O Executivo vai colocar em operação dentro dos próximos meses. Quando ela entrar em vigor, as multas administrativas que essa agência vai aplicar ocorrerão a partir do dia 1º de agosto de 2021. E isto não significa dizer que a empresa só correrá risco de sofrer alguma penalidade a partir de agosto. Não é bem assim. Poderão surgir outras multas administrativas fixadas por outros órgãos fiscalizadores. As vítimas, ou seja, pessoas que não autorizaram o uso de seus dados e, de repente, são alvo aí de alguma campanha de marketing
o que quer que seja, podem, dependendo da situação, tomar medidas judiciais para serem indenizadas, esse é um risco. Multas contratuais e também um risco muito grande que é, se por acaso acontecer algum tipo de incidente, o nome da empresa pode ser divulgado publicamente, o que não é nada bom em termos de reputação. Aqui tem uma série de medidas prioritárias que eu acho que precisariam ser explicadas com muito mais detalhe. Aqui já é um slide, vamos dizer assim, um pouco mais avançado. Eu queria que ficar mais na parte básica para poder não confundir vocês. O certo é o seguinte, é que toda vez que nós vamos nos deparar com a situação de visitar um futuro cliente, a gente sempre percebe esse problema. Ou seja, algumas pessoas do setor operacional, pessoa que está acostumada a lidar com marketing, com a operação do banco de dados, propriamente dita, já está preocupado, enquanto que os sócios nem sempre estão alinhados da mesma forma. Então, é preciso que as pessoas que certamente vão ser responsabilizadas se por acaso acontecer alguma coisa que enseje uma penalidade, estejam sensibilizadas que esse tema é prioritário, não vai haver mais prorrogação e que é importante começar a lidar com esses assuntos para já. Existem 3 tipos de penalidade: as penalidades administrativas, que são aplicadas por esses órgãos fiscalizadores. Essa penalidade ela pode variar entre uma mera advertência até a aplicação de uma multa que pode chegar a um teto máximo de 50 milhões de reais ou a 2% do faturamento líquido anual da empresa. Esse valor, se for isso por evento, tá? Por evento, ou seja, por incidente. Se esse valor arrecadado ele vai para o bolso do órgão fiscalizador, as pessoas que se sentirem vítimas vão procurar o juizado especial para poder ser indenizadas. E além disso, tem os problemas reputacionais envolvidos, que esses que eu falei, que acabam vazando para o mercado que tal empresa sofreu algum tipo de incidente, de vazamento, de acesso não autorizado, algo parecido disso, que não é bom para a reputação. Então, se eu pudesse resumir num slide o que é que vai acontecer em termos de penalidade, são danos à reputação, possíveis medidas judiciais, possíveis multas regulatórias ou de contratos. Todos os contratos que envolvem dados pessoais, eu estou falando é CPF, tá? Não é CNPJ, não, CNPJ está fora, precisarão ser revistos, porque eles precisarão ser adequados às obrigações da Lei de Proteção de Dados, que vem com uma série de requisitos a serem observados. Pode haver problema ético, disciplinar, uma desvantagem competitiva no mercado, que de repente um concorrente se apresenta dizendo que na empresa eles protegem os dados pessoais, enquanto que os outros não estão nem pensando no assunto. Então, isso é algo que o mercado, aos poucos, vai amadurecendo e vai enxergar que proteger dados pessoais não é um ônus, muito pelo contrário, é um diferencial que vai fazer com que a empresa tenha um valor que vai ser muito bem avaliado por parte dos consumidores. Essa ideia de adequação, eu chamo disso de uma jornada, na verdade, não é nem mesmo um projeto de início, meio e fim, porque, na verdade, agora esse é um assunto, proteger dados pessoais que estão na guarda da empresa, passa a ser uma obrigação recorrente, estratégica. E eu digo que é uma corrida sem linha de chegada. E a gente sabe que essas mudanças só começarão a ser efetivadas se os sócios efetivamente estiverem a fim que essas mudanças aconteçam. Então, esse é um tipo de trabalho que eu chamo de top-down, ou seja, tem que sair dos sócios. Os sócios que têm que comprar ideia para poder colocar isso em prática. Se os sócios não se sensibilizarem em relação a esse assunto, nada vai acontecer. E é necessário que eles entendam que, se por acaso acontecer alguma penalidade, só eles é que vão arcar.
Por isso é importante que eles estejam prontos para poder começar todo esse processo de adequação operacional. Um ponto que eu acho importantíssimo nesse início de caminhada é que cada empresa forme um comitê minimamente estruturado, normalmente com pessoas que estejam mais envolvidas com o tratamento de dados pessoais. A gente sugere... isso aqui depende muito do porte de cada empresa. Eu sei que vocês têm variados tamanhos, né? Então, mas o certo é que os setores onde o dado pessoal é tratado com mais frequência, não sei se é o cadastro, não sei se é o financeiro, não sei se é o marketing, e essas pessoas têm que estar fazendo parte desse comitê. E desse comitê tem que surgir a figura de um DPO. O que é o DPO? É uma sigla em inglês que chama Data Protection Officer, ou seja, o encarregado de proteção de dados. Por que isso é importante? Porque a lei obriga. A lei obriga a nomear uma pessoa da empresa, pode ser uma pessoa ou grupo de pessoas, para que elas figurem como encarregado de proteção de dados. Nós temos nos oferecido no mercado para atuar como DPO jurídico de várias empresas, para poder prestar assessoria jurídica quando o assunto for proteção de dados pessoais. É uma solução. Eu acho que é muito difícil hoje no mercado já encontrar uma única pessoa que consiga ter esse talento para poder coordenar isso tudo. Então, uma saída melhor nesse momento seria formar esse comitê para poder, então, junto com a consultoria que vai fazer a adequação, solucionar as eventuais dúvidas, os eventuais obstáculos para poder fazer com que o projeto ande. O certo é que esse trabalho ele tem 3 frentes. Ele tem a frente normativa, que é revisar contratos, criar uma política interna, uma norma interna, onde se disciplina o que pode, o que não pode, ou como pode, em relação ao uso de dados pessoais, verificar a situação de compartilhamento de dados com outras empresas, para verificar se isso não está muito informal demais, porque normalmente era muito informal. Agora, essa situação se revela um risco, se não for ajustado em relação ao que está previsto na lei. Estratégico seria as empresas conhecerem e formalizarem todos os fluxos operacionais que existem, onde há o tratamento de dados pessoais. A lei exige que esse mapeamento, que essa formalização ocorra em formato de um relatório de impacto de proteção de dados pessoais. Eu acho muito recomendável que a empresa tenha um software específico para poder estruturar todos esses fluxos. A gente normalmente presta serviço já com esse software embutido para que se forme aí um painel de controle onde fica fácil entender como é que estão as falhas operacionais e corrigi-las. E, por último, sistêmico. O sistêmico pelo seguinte, a Lei Geral de Proteção de Dados é a primeira lei no Brasil onde existe um artigo expressamente obrigando as empresas a demonstrarem que adotaram medidas protetivas de segurança da informação para proteger os dados pessoais que são tratados. Então, isso pode variar de empresa para empresa, mas certamente talvez os níveis sistêmicos de proteção que vocês possuem hoje estejam aquém do que seria o razoável. E isso, normalmente, num trabalho de consultoria, a gente enxerga as lacunas e aponta as medidas corretivas que podem ser nessas 3 frentes. O importante também é a empresa preparar para ter um plano de contingenciamento, ou seja, saber que toda empresa é alvo, que isso pode acontecer a qualquer instante, e que vai fazer a diferença é o fato da empresa ter ou não um plano de contingenciamento, ou seja, a escolha das pessoas certas para poder fazer as funções que delas se esperam no menor tempo possível para que os riscos sejam menores. O que eu aprendi ao longo de mais de 30 anos de advocacia nessa área é que quanto mais rápido for a reação, menor será o dano. E para ser mais rápido, é necessário
orquestrar bem esse enfrentamento. Orquestrar bem significa contar com pessoas certas para poder fazer determinado tipo de atividade, para reagir rápido. Quem reage de forma tardia e desordenada está sujeito a sofrer danos maiores. E por isso é que vocês têm que começar a pensar numa eventual situação como essa, porque qualquer empresa está sujeita a isso. O que me chama a atenção e que eu gostaria de destacar para vocês, que ao contrário do que possa parecer, essa jornada de adequação à lei de proteção de dados não é assunto de TI, ele é assunto de governança. Governança por quê? Porque quem decide, quem tem o poder de decisão, tem que participar diretamente desses assuntos, tomando as decisões junto com o pessoal do setor operacional. Então, engana-se quem pensar assim, proteção de dados, isso deve ser mais um projeto de TI, deixa o cara da TI tocar isso aí, não tem nada a ver. Até porque a lei de proteção de dados pessoais, ela se relaciona não só aos dados natos digitais, mas aos dados papéis. Então, se vocês têm fichas, arquivos em papel, seja lá o que for, que tem dado pessoal, também isso é alvo da LGPD. E isso também pode se transformar num fator de risco quando não for bem utilizado. Porque, normalmente, é muito mais difícil controlar dado que está em papel, dado pessoal que está em papel, do que em digital. Mas a lei abrange as duas coisas. Para nós, que lidamos com essa situação todo dia, eu acho que a Lídia tem que colocar um mute aí. Para nós que lidamos com essa questão todo dia, a gente sabe que fazer governança significa fazer com que os sócios tenham um olhar atento a 4 pilares, né? Proteção de dados, segurança da informação, que com essa época de pandemia aumentou muito os ataques cibernéticos, né? Criptografando dados, paralisando a operação de várias empresas, porque as pessoas foram trabalhar em casa não tem o mesmo nível de segurança do que tinha normalmente na empresa. Questões de reputação digital também eu acho isso muito importante. Quantas vezes a gente vê aí situações que envolvem fake news contra empresas, discursos de ódio, ofensas, fatos falsos, criação de perfis falsos. Tudo isso são aspectos relacionados à reputação digital que exigem dos sócios um grande cuidado para saber como reagir rapidamente quando acontecer algum tipo de incidente dessa natureza. E, por último, compliance, que são as medidas anticorrupção. Se eu pudesse resumir para vocês, num único slide, qual que é o roadmap, né? Qual que é o caminho pelo qual uma empresa deve seguir para adequar a Lei Geral de Proteção de Dados, eu ilustraria dessa forma que está aqui na tela. Ou seja, começaria num trabalho de conscientização de toda a equipe, porque eu diria para vocês que, se eu pudesse resumir numa única frase o que significa adequar a lei de proteção de dados, eu diria que é uma mudança cultural em todos os níveis, desde o sócio até o faxineiro, se em algum momento eles tratam de dados pessoais. Então, é necessário que a gente comece fazendo tipo um workshop, um webinar, que seja com todas as pessoas, para que a gente possa mostrar para elas quais são as mudanças que estão por vir. Segundo ponto seria, logo de cara, criar o cargo de encarregado de proteção de dados, porque isso é exigido em lei. Quanto mais cedo a gente tiver essa pessoa que acompanha junto com a equipe de consultoria, de forma a conhecer todos os fluxos operacionais da empresa, será de uma grande riqueza para ela esse aprendizado. E por isso que é importante. Essa pessoa não tem que ter formação jurídica, ela precisaria ter capacitação jurídica e capacitação regulatória. Hoje, no mercado, existem vários cursos para poder ensinar qual é o perfil de um encarregado e diversas empresas a preencher essa lacuna.
Logo em seguida, a gente passa por uma etapa que chama inventário de dados. O que se faz nessa etapa? Nós vamos ter que fazer diversas entrevistas com chefes do setor, por exemplo, setor da área comercial, que trata dado pessoal. Então, nós vamos ter que perguntar para essa pessoa como é que são os fluxos operacionais no qual ela se envolve, onde há tratamento de dados pessoais. Isso tudo para que a gente possa enxergar bem, detalhado, por onde o dado entra, por onde o dado é compartilhado, como é que ele é descartado, se não é descartado, se é só acumulado, entendeu? Esse tipo de situação eu acho importantíssimo, porque a partir dessas entrevistas é que a gente vai conseguir fazer uma identificação de onde é que estão as falhas operacionais e quais são as medidas corretivas. Depois, nós vamos fazer também, como eu disse, revisão dos contratos, por qualquer contrato, não tem uma obrigação que mencione, por exemplo, que os dados só poderão ser utilizados para fins de prestar o serviço e depois não serão utilizados para outra forma, como sendo campanhas futuras ou, quem sabe, usar a imagem da pessoa para poder fazer divulgações. Isso tudo, a lei hoje é mais rigorosa. Então, vocês têm que ficar atentos a esses detalhes. Não vai seguir mais naquela informalidade toda que existia anteriormente. Porque o que a lei trouxe de novidade é o fato de que todo titular de dados pessoais, inclusive nós mesmos como cidadãos, agora nós vamos ter uma ampliação dos nossos direitos como cidadão. Hoje mesmo eu já exerci isso aqui várias vezes. Já recebi umas 4 mensagens de WhatsApp de empresas me vendendo produto, já recebi uns 2 telefonemas, e hoje, quando isso acontece, a minha reação é a seguinte: eu digo, olha, por favor, remova meus dados da sua base, porque eu não te autorizei, eu não consenti a você usar meus dados pessoais para fins de fazer campanha de marketing. E aí a pessoa tem entendido. Ok, vou deletar, ok, não vou te importunar, etc. E aí eu deixo isso aqui guardado como prova. Se por acaso, efetivamente, eles não tomarem essa medida e acontecer a mesma situação com a mesma empresa de novo, eu já vou estar com a prova preservada de que eu formalmente comuniquei que eu queria remover meus dados pessoais e eles não removeram, por falta de organização que seja, e isso já vai poder virar um bilhete premiado para alguém ir para o juizado especial pedir algum tipo de indenização. Se eu pudesse fazer uma analogia, é a mesma coisa que aconteceu na década de 90, quando entrou em vigor o Código do Consumidor, e antes do Código do Consumidor entrar, nenhum consumidor sabia dos seus direitos. Isso foi feito um grande aprendizado, uma mudança cultural, né, coletiva ao longo desse tempo todo. A mesma coisa agora vai acontecer em relação ao uso dos dados pessoais. Ninguém hoje sabe dos seus direitos quanto ao uso dos seus dados pessoais. Porém, as pessoas vão aprender. As pessoas vão começar a formar uma consciência a respeito disso e vão tomar as medidas que a lei lhe confere, inclusive de não ser importunadas com algum tipo de abordagem que possa gerar, se não for removido o seu nome em relação a algum tipo de finalidade do uso desses dados no qual ela não consentiu, para poder gerar algum tipo de possível ação judicial de indenização quanto a isso. Então, na medida que a gente conhece todas as questões envolvidas aos aspectos operacionais, aí a gente passa a fazer uma análise, um relatório, um parecer sobre quais são as falhas que a gente identificou a partir das entrevistas e quais são as medidas corretivas. Daí, aprovando essas sugestões, a gente passa a fazer as mudanças efetivamente, verifica questões de compartilhamento de dados. Imagino que vocês, em algum momento da operação, tiveram até hoje o hábito de compartilhar muito lista disso, lista daquilo, e é dado pessoal que vai, que volta, planilha de Excel, essas coisas todas. Isso agora tem que ser feito com o máximo cuidado, porque se uma pessoa um dia for abordada por uma empresa no qual ela nunca se relacionou, a primeira coisa que ela vai perguntar é:
quem é que foi que te passou meus dados? Eu nunca fiz negócio com a sua empresa. E aí, se vocês não revelarem, a situação pior fica, entendeu? E aí isso pode gerar fator de risco também. Então, temos que buscar outras alternativas de divulgação que não seja aquela do uso indiscriminado de comprar lista, de repassar lista, esse tipo de coisa, porque isso vai se transformar num fator de risco, né? Tem ainda o item 8, que é a prestação de contas, que são relatórios que as empresas têm que deixar prontos sobre como é que o fluxo operacional acontece, que se por acaso tiver uma fiscalização, a primeira coisa que um fiscal vai pedir é justamente procurar saber se você sabe como é que os dados são tratados na sua empresa, e para justificar você tem que mostrar esses relatórios atualizados. Elaborar políticas de privacidade, de segurança da informação, porque hoje, por exemplo, dependendo do porte da empresa, várias pessoas usam as estações de trabalho, várias pessoas têm acesso aos dados e ninguém criou uma norma interna para dizer para os colaboradores o que pode, o que não pode ou como pode. Então, se não existe isso, tudo pode. E aí está o risco. Então, é necessário definir limites, não só quanto ao uso da infraestrutura de tecnologia da informação de cada empresa, bem como da forma como se deve tratar os dados pessoais para evitar que haja algum tipo de incidente. Além disso, por fim, teria tem uma sugestão muito importante, que é de criar esses grupos de enfrentamento, né? As pessoas têm que saber como reagir aos incidentes. E, para isso, é importante saber de antemão quem são as pessoas ideais para poder estar atuando quando algum tipo de problema acontecer. No futuro, quando as empresas já estiverem adequadas, o organograma funcionaria mais ou menos assim. No primeiro plano, a diretoria, quem tem poder decisório. No nível logo abaixo, esse cargo que foi exigido pela lei, esse DPO, esse encarregado de proteção de dados. A gente tem se encaixado nisso como sendo um conselheiro jurídico desse grupo. E na parte mais baixa, os setores operacionais, que aí entra financeira, RH, marketing, eu não sei bem quais são os outros que normalmente acontecem nas empresas, mas mais ou menos por aí. Esse trabalho que a gente faz como DPO jurídico, ele tem como objetivo atuar como um consultor jurídico em relação a esses assuntos, atuar nas esferas administrativas e judiciais, atuar em defesa das empresas perante os órgãos fiscalizadores e também como consulente quando houver algumas mudanças operacionais relacionadas à proteção de dados que precisam estar sempre ajustadas em conformidade com a lei e com a ciência do encarregado de proteção de dados pessoais. O importante é dizer para vocês que, a partir de agora, tudo que antes eram boas práticas, em termos de tratar com dados pessoais, agora se transformaram em obrigações legais com penalidades muito severas. E por isso é que a gente está conversando aqui hoje para poder orientar vocês sobre esses assuntos. O que eu tinha para apresentar é isso, agora eu fico à disposição de vocês para eventuais esclarecimentos a respeito desse assunto. A palavra está dada aí para poder fazer pergunta. Obrigada, doutor Alexandre. Eu já tenho uma pergunta aqui. É o seguinte, a gente que organiza feiras, né? Tanto feiras de eventos sociais como corporativos, né? Onde nós temos grandes expositores, geralmente. O que acontece? Muitas vezes era, né, comercializado como um poder de barganha a comercialização daquele mailing dos expositores, né? Todo mundo que estaria exposto na feira, né? A gente vai passar o mailing para os patrocinadores, por exemplo, né? Então, hoje, isso já não pode ser tratado dessa maneira tão simples, né? Na verdade, se você está falando que os expositores são pessoas jurídicas, isso, e elas não seriam alvo da LGPD. Se você estiver falando de expositores pessoas físicas, aí sim.
Mas entendeu? e se o visitante for uma pessoa física e eu passar os dados dele para outros expositores, que não, entendeu? Por exemplo, eu vou fazer uma Exemplo, feira do segmento de casamento, por exemplo, né? ok, E eu vou ter vários visitantes que são casais. E sim, ali eu tenho expositores que são empresas. Mas o meu casal vai num stand e não vai no outro. E muitas vezes esse mailing era passado para todos os expositores, sim. né? O que, na verdade, muitas vezes eu também falei isso para várias vezes para o dono do evento, né? Para o promotor, né? Que deveria ser feito em cada instante uma ação para que a pessoa pudesse ela fazer a inscrição dela ali para um sorteio, de alguma forma ele teria um mailing ali, né? Seria uma forma mais correta de ter os dados daquela pessoa. Mas a gente sabe que isso acontece, muitas vezes a gente recebe ligação porque a gente visitou uma feira e a gente nem foi naquele stand. No caso, eu como promotora, o que o senhor me sugere para fazer no caso desse contrato? Eu coloco uma informação que esse mailing vai ser disponibilizado ou eu não posso nem colocar essa cláusula? Primeira coisa que você tem que identificar é a finalidade pelo qual a pessoa lhe repassou os dados pessoais dela. Na medida que você identifica qual que é a finalidade que ela confiou a cessão dos dados para poder atingir uma determinada finalidade, tudo fica mais fácil. Tudo que vier a ocorrer como desvio dessa finalidade vai precisar de um termo de consentimento do titular de dados pessoais para que ele expressamente, de forma inequívoca, é o que está escrito na lei, consinta que seus dados possam ser utilizados para receber promoções das pessoas, das empresas A, B, C, D e E. Tá. Lembrando que esse consentimento pode ser revogado a qualquer instante. Uhum. Uma vez Tem que ter você... um prazo nisso? Não, Não? não tem que ter prazo, não. A lei trata sempre como o mais breve possível. Aí, quando a gente fala de lei, uma imagem de um determinado evento é considerado um dado pessoal? Não, Não? uma imagem Por exemplo, eu do tiro uma ambiente, foto de um evento que eu uma fiz como imagem do ambiente cerimonialista. público Eu posso assim, usar aquela imagem, eu falando em contrato que eu vou fazer uso daquelas imagens para alguma propaganda? você tem que deixar expressamente Isso. No meu esclarecido contrato qual é a tem. finalidade da obtenção daquele dado pessoal. Uma Aham. imagem do dado pessoal o que é um dado pessoal? Qualquer tipo de informação, Uhum. inclusive imagem, vídeos, etc., que identifique diretamente uma pessoa. Isso é dado pessoal. A Carla Aham. Delfim usa óculos, né? A Vivian tem cabelo castanho escuro. Então, isso é um dado pessoal? Isso é um dado Ah, pessoal. tá. Então, Uhum. qualquer informação que identifica diretamente uma pessoa é um dado pessoal. Ah, Então, ótimo. então é importante, primeiro, vocês terem sempre em mente, poxa, estou usando o dado pessoal em confiança daquele titular que me consentiu, porque ele queria receber mais detalhes sobre tudo quanto é empresa que oferece serviço de casamento. Ok, Uhum. mas tem que falar quais são. Não pode simplesmente ir abrindo isso diretamente. É que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente estiver tratando dado pessoal e, sobretudo, ao fazer o cadastro, exigir apenas os dados necessários para a realização do evento. Então, antes, essa preocupação nunca aconteceu. Antes, as pessoas cadastravam tudo quanto é tipo de informação. Hoje, a lei é muito clara, ela diz o seguinte, que tem que haver o princípio da minimização dos dados e da adequação. Ou seja, você não tem que pedir dados além do necessário que seja para poder cumprir a finalidade do serviço que você vai prestar. Tudo que você tiver coletando a mais é um fator de risco desnecessário, sobretudo se por acaso vazar. Então, essa prática de fazer cadastro é algo que tem que ser revisto para poder não expor esse tipo de risco. Não, legal, obrigado. E o pessoal associava muito a lei antes a empresas de tecnologia, né? E não é bem assim. Tem nada a ver. Até uma planilha do Excel, uma folha que o pessoal colocou as informações, esqueceu num evento e deixou lá exposto os dados do cliente, acaba né, caindo na lei também. Planilha de Excel, Thiago, é o maior banco de dados pessoais do mundo. Todo mundo
compartilha planilha de Excel. E lembrando, tá? Não é TI, porque, por exemplo, o arquivo de ficha suspensa que você tem dos seus clientes também é alvo da lei, e ele não tem nada a ver com TI. Então, é por isso que eu falo, o assunto é de governança. Ou seja, quem é o dono, quem exerce o poder diretivo, tem que governar sobre a forma como os dados são tratados, sobre os aspectos operacionais envolvidos. Se eles não participarem desses assuntos, acharem que isso é de TI, ele não gosta de TI, e aí por isso tanto faz, os riscos serão maiores. Porque na hora que estourar a bomba, vai estourar no colo dele, não no diretor de TI. Cristiane, pode perguntar. Boa noite, doutor. Boa noite. A gente que lida com festa, nós estamos sempre pedindo fotos para fotógrafos, fotos do evento para a gente divulgar. Então, como é que funcionaria isso? São duas perguntas na realidade. Essa é uma. E outra, em alguns contratos meus estão escritos que eu poderia usar algumas imagens da festa como material de trabalho, postar no Instagram, postar em Facebook. Em alguns contratos um pouco mais antigos de festas que vão acontecer o ano que vem, não tem essa cláusula, eu coloquei depois. Então, assim, essas penalidades, elas só valeriam a partir da publicação da lei de proteção de dados, ou elas já começariam a valer? E aí eu teria que pedir para o cliente assinar um termo dizendo que eu poderia usar essas fotos nos contratos que eu não tenho isso especificado? Sim. Já está valendo, tá? E só para lembrar, gente, antes da Lei Geral de Proteção de Dados, o Brasil já tinha 40 leis sobre privacidade, sobre proteção da imagem, esse tipo de coisa. O que essa lei fez agora foi só a ampliação dos direitos que cada cidadão tem em relação aos seus dados pessoais. Então, certamente, antes não tinha nos contratos porque as pessoas não tinham as penalidades que agora estão previstas nessa lei. Então, a minha sugestão é que se faça aditivos contratuais para poder adequar os contratos, não só os de hoje para frente, mas os que já estão fechados, mas que não foram entregues, para poder mitigar os riscos. A questão das fotos, eu preciso entender um pouco mais aí em que circunstância que seria essa sessão. Se for uma foto assim do evento que revele alguma informação pessoal da pessoa, talvez isso precisaria de ter um termo de consentimento para poder fazer divulgação, porque a pessoa contratou o serviço para a festa. E não é para poder depois, a priori, não é para poder depois pegar a imagem e divulgar para outras coisas. Porém, nada impede que vocês peçam para o cliente o consentimento formal. E formal, gente, é algo que você pode confirmar que ele deu o aceite, entendeu? E que esteja sempre determinada a finalidade. Se por acaso acontece uma situação do cliente ter consentido do uso dos dados pessoais dele para uma determinada finalidade, e depois você resolve mudar de ideia e criar uma outra finalidade que não estava prevista, qualquer mudança em relação ao termo de consentimento anterior precisa ser atualizada, para que você tenha sempre como se defender de que ele sabia e ele autorizou que os dados pessoais fossem utilizados para outras finalidades. Mas um consentimento por WhatsApp não é válido, então? Não. É assim, não é bem... Para mim, consentimento em WhatsApp não tem os dons não tem assim a formalidade. Como é que você celebra o seu contrato? Como é que o contrato é celebrado? Como é que você formaliza os contratos? Não, a gente assina o contrato. É só para nesses que não constam você pedir autorização para o cliente por WhatsApp, por exemplo. Não, eu não faria dessa forma. Eu faria um aditivo do contrato. Fazer um aditivo mesmo, né? Fazer um aditivo do contrato. E hoje você tem uns recursos interessantes que talvez vocês ainda não usem, que são plataformas de assinaturas digitais. Então, você pode subir uma nova versão para esse contrato. Você precisa só de ter
o nome da pessoa, o CPF e o e-mail, e aí ela recebe um alerta por e-mail e entra e assina o aditivo. Tá. Aí sim você Bem prático, né? é mais formalizado. Tá ótimo, obrigado. Adriano. Olá, tudo bem, doutor Alexandre? Obrigado pela André. oportunidade, obrigado, Carla, pelas perguntas. Doutor Alexandre, complementando o que você falou agora e até ajudando a nossa amiga Cristiane Lege, nós da Flares Consultoria, nós já utilizamos a plataforma ClickSign para assinatura eletrônica de contratos, o que agiliza muito o contrato, é fiel, né, ao contrato assinado manual, e existem jurisprudências que deixam atrelado o contrato como correto para isso. Então, é muito rápido, prático. Nós já utilizamos da cláusula contratual de uso de imagem, tem sido muito válido, o que dá validade também para o uso de imagem e de uso de dados para divulgação no nosso Instagram. Quando o cliente não autoriza isso, nós tiramos essa cláusula e o contrato acaba não sendo utilizado para nenhuma divulgação. O doutor Alexandre, quem trabalha com evento usa muito foto do evento para ilustrar para outros clientes como foi feito o evento. Decoração, no nosso caso o bar, a montagem do bar. Então é muito importante termos essa cláusula no nosso contrato, tá? E a gente tem isso judicialmente já há um bom tempo, porque a gente usa bastante isso no nosso Instagram. Até porque vai ter cliente que não vai querer, por algum motivo. Exato, sabe? Sim. E eles tiram. Geralmente são advogados, eles mandam tirar. É, isso aí. E a minha pergunta é o seguinte, no meio de eventos, a assessoria, ela, na semana do evento, ela acaba encaminhando um roteiro com todos os dados do evento, contendo nome, informações como telefone, dados do cliente, informações confidenciais. Esses dados, quando o fornecedor, a equipe de todo o evento recebe, ele acaba sendo corresponsável por isso ou apenas o assessor que passou essa informação, se caso vazar alguma coisa, sendo que o roteiro está no timbrado. Quem que é o dono dessa base de dados? Quem passou foi o assessor do evento, o cerimonial. Quem monta essa base de dados é o cerimonial. Sim, certo? ele. O contrato é do cerimonial com a pessoa que vai casar, por exemplo, certo? Uhum. Sim, exato. Porém, todos os fornecedores têm contrato individual com o mesmo cliente. Então, assim, essa figura de um terceiro que se envolve com o tratamento desse dado, com a utilização desse dado, ela não mais pode ser feita de uma maneira tão informal como acontece hoje. Você, como dono da base de dados, tem que determinar formalmente, aí eu sugiro um contrato, que defina qual é a maneira pela qual ele tem que usar esse dado. Você tem que passar as regras de utilização desse dado. Vou te dar um exemplo que talvez ninguém nunca fez, que agora é super relevante. Quem é que já descartou dado pessoal? Né? Então, nós somos, por essência, acumuladores de dados pessoais. Agora eu pergunto, o dado pessoal, para aquela finalidade, já não foi cumprido? Já. Então, nós temos que descartar. Entendeu? Ah, mas eu quero fazer eu quero colocar essa pessoa em futuras comunicações de campanhas, etc. Ok, peça o consentimento para essa finalidade. Certo. Entendeu? Nesse caso, então, da comunicação no evento, envolvendo dados do cliente, é necessário mesmo envolver todos os fornecedores em contrato? Sim, ou porque senão uma reunião? Se por acaso você for acionado, você vai falar assim, opa, peraí, mas eu tenho certeza que esse dado não vazou do meu controle. Pode ter vazado do controle do fulano com quem eu compartilhei. E aí você vai ter, a seu favor, um contrato formal com ele, no qual você define quais seriam as obrigações que ele deveria ter quanto ao tratamento desses dados. Se você não tiver isso, você vai dizer assim, mas eu não sabia, ninguém me informou que eu não podia compartilhar isso. Coloquei num pendrive, passei para frente. Entendi. Alguma frase como simples, né, talvez, dados para simples conferência, alguma coisa assim, não é válido? Não é suficientemente formal, não. Entendi. Tem que determinar quais são os tipos de dados, quais são as finalidades e para quem esses dados serão compartilhados.
Tudo isso, gente, parece algo muito chato, muito burocrático, muito complexo, etc. e tal, mas é porque até hoje todo mundo tratou isso com absoluta informalidade, porque não tinha nenhuma lei que pudesse causar penalidades como agora existem. Então, nós vamos estar... porque nós não temos essa cultura, tá? Só para vocês terem ideia, na Europa, essa lei de proteção de dados existe há 19 anos. Então, nós não vamos tirar o atraso em questões de dias ou meses. A forma de operar vai equiparar o Brasil a outros países do mundo, entendeu? Que antes aqui era, de qualquer forma, informal, passava, ficava por isso mesmo. Como agora, dado pessoal tem valor, as pessoas vão pensar 2 vezes antes de fazer a operação tão informal como acontecia até então. Uhum. Certo. Doutor Alexandre. Pode falar, Alexandre. Adriano. No nosso contrato, então, de prestação de serviço, seria interessante, então, ter uma cláusula já prevendo esse mau uso de dados, correto? Ou você assegurando tem que colocar o cliente não só uma cláusula quanto à obrigação, mas uma cláusula de penalidades, né? Então, você tem que entender, assim, com quem que eu me relaciono, com quem que os dados pessoais vão ser compartilhados. Aí, na hora que por isso que a gente tem que fazer no trabalho de consultoria um mapeamento de todas as operações, inclusive para poder entender quem são essas pessoas que, de alguma forma, em algum momento, usam os dados pessoais. À medida que a gente consegue enxergar isso, até um motoboy, por exemplo, que seja, a gente já usa de situações formais sempre para poder exigir que esse terceiro siga restritamente as ordens de tratamento de dados pessoais que foram impostas pelo dono do dado, que no caso é a empresa de cerimonial. Doutor Alexandre, se o senhor quiser voltar a tela para o senhor ver todo mundo, fica à vontade, tá? Como é que é? Se o senhor quiser voltar a tela para o senhor ver todo mundo, fica à vontade. Ah, tá. Vou descompartilhar aqui, desculpa. Agora quem quer fazer uma pergunta é a Lídia. Isso. Tá. Lídia. Obrigado, doutor Alexandre. Até mais. Falou, um abraço. Tudo bom, gente? Boa noite. Vou fazer uma pergunta diferente. Eu já tive uma reunião com o pessoal da minha agência, que cuida aqui das redes sociais, e a gente está fazendo uma campanha paga de uma coisa que a gente vai começar. E eu coleto os dados dos meus clientes aqui. A gente é um buffet e um restaurante. Então, eu tenho 2 maneiras. Eu tenho o meu CRM normal, todo mundo que me pede uma proposta, uma coisa, me manda um e-mail e a gente cadastra o e-mail e o telefone desses clientes. E a gente tem uma outra plataforma, que é o TagMe, que é de reserva do restaurante. Então, todo mundo que faz uma reserva aqui precisa colocar o e-mail e o telefone. Essa parte de proteção de dados do cliente, eu vou até colocar isso na agência, que eles vejam lá como é que a gente vai fazer eles aprovarem que a gente pode se comunicar com o cliente através desses dados. Mas a minha pergunta é o seguinte, a gente colocou um dinheiro lá no Facebook, naquele ADS, e eles queriam que eu mandasse todos esses dados, porque eu não queria fazer só pela audiência. Não sei se vocês estão acompanhando, mas quando você vai fazer um anúncio, você pode escolher. Você pode fazer pela audiência normal do Facebook, daí você escolhe lá os parâmetros que você vai usar. Facebook, leia-se Instagram, porque eles são donos do Instagram, e do WhatsApp também, se você quiser mandar direto. E também, se você quiser, com a sua própria audiência, que tem algumas propagandas que a gente faz que eu quero que seja direto. Por exemplo, eu vou fazer um evento específico e meus clientes são que são as pessoas que eu quero mais falar. E daí eu tinha que dar isso para a agência. Então, assim, eu tinha que entregar 6.000 cadastros atualíssimos, que são dessas pessoas que estão frequentando a casa, direto para a agência. E aí eu falei para os meninos, eu falei, não é possível, não tem um jeito de eu colocar esses dados num lugar e vocês disparam a campanha sem ter acesso a isso? Porque, assim, um mailing é irresistível, apesar de todas as leis. Né? A pessoa pegar um negócio assim de 6.000 clientes, eu fico assim, preocupada. Até falei isso na reunião. E nesse caso, quem vai bancar o risco a partir de agora é você, Lídia, na hora de passar esses dados para eles. Não é nem isso, porque assim, eu até bancaria esse risco, porque eu acho que eu vou pedir para eles que a gente faça tudo direitinho. Assim, agora a gente vai ter que criar. Igual a gente entra num site e tem aquelas 1.000 coisas que ninguém lê e só dá ok para continuar a ler, que são os cookies, eu acho que a gente vai ter que fazer isso agora
nesse negócio. Vai ter que criar um negócio gigante de várias coisas escritas, o cliente deu ok, ele está autorizando o mundo. Mas eu quero saber isso, eu não quero dar para a agência. Tem um jeito? Tem um programa? Como é que as pessoas fazem? Eu tenho. Eu acho, por exemplo, que uma das coisas que você tinha que abolir definitivamente é enviar como arquivo anexo de e-mail essa base de dados pessoal. Isso não mandei, mas eu quero saber, eu quero divulgar para essa audiência. Como eu vou fazer? Eles falaram que é assim que se faz. O que acontece? Eu também tenho uma base de dados de pessoas com quem eu me relaciono, que têm interesse em receber marketing informativo do meu escritório especializado na área de direito digital. Deve ter lá umas 9.000 pessoas que espontaneamente se cadastrar. Eu tenho vários e-books, então a partir do momento que cada pessoa faz o e-book, eu coloco essa informação. E digo que esse dado será utilizado só para essa finalidade. Então, quando eu tenho que fazer um disparo de e-mails, eu uso uma plataforma no qual os dados estão lá e aí a agência entra nessa plataforma e customiza a mensagem que será disparada e os dados continuam lá. Agora, o que não existe que você deveria ter é colocar um contrato com a agência no sentido de dizer a eles que eles estão proibidos de fazer qualquer outra atividade a não ser aquela que você determinar com o uso desses dados pessoais. A gente tem isso no contrato, mas é porque hoje em dia esse disparo é um pouco mais moderno do que o e-mail marketing, entendeu? Que o e-mail marketing é normal, você entra lá, você tem seus dados, a agência te manda a peça e você mesmo dispara. Só que isso é uma coisa do Instagram e do Facebook, eles chamam de cercas digitais. Então, você põe esses e-mails lá, todo mundo que tem aquele e-mail relacionado ao Facebook, eles vão criando umas cercas. E aí esse anúncio é mais e qualitativo, assim, isso. O risco e não tem essa forma no Facebook, né? Não sei se eles já criaram. Não, todos os serviços, Facebook, WhatsApp, Instagram, eles estão passando por revisões dos termos de serviço para poder se adequar à lei brasileira. Muitos deles já fizeram essas revisões, inclusive. O que você tem que tomar cuidado é que, de novo, os dados pessoais que lhe foram repassados sejam utilizados para finalidades diferentes, entendeu? Toda vez que você tiver uma nova finalidade, que não foi aquela pelo qual o titular consentiu, você vai precisar de um novo termo de consentimento dele. Agora, reforça essa questão do contrato com o terceiro para poder colocar restrição da maneira como você autoriza que ele trate esse dado e uma penalidade caso ele venha violar o que foi ajustado no contrato. Lu Pinheiro. Posso só dar uma luz para a Lidy? Me ajude, Thiago, você é jovem. Eu falei para minha filha pesquisar isso, eu já passei. O que eles fazem? Na verdade, eles pegam a sua lista e sobem ela no Facebook para criar um público. E dali cria um público semelhante. O que você pode fazer? Você criar esse público e dar acesso a eles ao seu gerenciador de anúncio. Porque uma vez que você sobe o seu público no Facebook, eles não têm acesso mais a quem são esses e-mails. Uma vez que sobe no Facebook, o Facebook não te lista quem são as pessoas. Você só sobe, mas ele não te exibe quem são essas pessoas. Então, só uma luz aí. Você pode criar o seu... Não, foi isso que eu perguntei para eles, mas eles falaram que tinha toda uma ciência para subir isso, porque tinha que botar o nome X antes. Eles querem que eu sempre fique na mão deles. Então, é isso. Nós vamos para a pergunta da Lu e depois só mais uma, tá bom, gente? Lu Pinheiro. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de discutir um assunto que hoje eu acredito que seja tão importante, esteja tão em evidência, né? Então, obrigada, Abrafesta, por trazer para nós aí esse convidado, doutor Alexandre. A minha pergunta tem ligação à pergunta anterior do Adriano, porque eu sou assessora cerimonial, né? E eu encaminho, geralmente, esses dados, realmente, na semana do evento, e se eu anexar ao material encaminhado aos fornecedores, descrito
material a Lei Geral de Proteção de Dados e penalidades de mau uso via uma plataforma digital, colhendo assinatura, também seria válido? Porque eu tenho contratos em vigência e que não tem ainda essa lei, né? Porque o meu contrato foi feito pelo Dr. Daniel Del Rio recentemente, porém, por conta dos adiamentos, eu tenho contratos anteriores a isso que não tinham ainda, né, esse tipo de informação. Minha sugestão é a seguinte, nós temos 2 cenários, de hoje para trás e de hoje para frente. De hoje para trás, minha sugestão é de selecionar quais são esses contratos que estão ainda ativos e elaborar uma minuta com a inclusão dessa cláusula que não existe. E a partir de hoje para frente já tem um novo modelo que existe essa cláusula. E agora você tem que ver o seguinte, se nós estamos falando de um contrato a ser celebrado com o cliente ou com terceiros, com 2 situações diferentes. E que aí, obviamente, as cláusulas também são diferentes. No caso, eu estou me referindo ao material que nós encaminhamos na semana do evento, que seriam cronogramas, planta baixa de salão, e dentro desse material nós temos alguns dados pessoais, como telefone, endereço, enfim, não só do meu cliente diretamente, assim como também, às vezes, de um fotógrafo, do local do making-off, então são dados de outras pessoas também. Esses dados são cedidos para fins de executar um contrato, a lei ela é flexível quanto a isso. Ou seja, você pode justificar que para executar o contrato você precisa ter aquele dado circulando e, consequentemente, isso não exige um termo de consentimento para essa finalidade. Agora, o que preocupa não é bem isso. O que preocupa mais é o lote de informações, de dados pessoais que envolvem uma certa gama de clientes ou de fornecedores, etc. Quando pessoa física, quando for pessoa jurídica, não alcança tudo isso que eu estou falando. Obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Eu acho que todo mundo está satisfeito, doutor Alexandre. Com certeza vamos pesquisar bastante ainda sobre, né? E muitas dúvidas vão surgir. E quem sabe numa outra oportunidade, num congresso, né? Em algum outro evento, a gente tem a oportunidade de nos falar. E para quem, né, tiver outras dúvidas profissionais, precisarem do serviço do senhor, com certeza também procurarão. Eu agradeço muito a disponibilidade. Eu que também agradeço essa oportunidade que você me propiciou, Carla. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Esse assunto, gente, está só na pontinha do iceberg ainda, né? Nós temos poucos dias de vigência da lei. Muitas dúvidas vão ainda surgir. O que eu posso dizer para vocês é que meu escritório está muito comprometido em acompanhar esse assunto. Hoje a gente já temos mais de 30 consultorias em andamento, em 10 ramos de atividade diferentes. Então, a gente está bem por dentro das mudanças que vão precisar ser necessárias de fazer esses ajustes. E a qualquer momento que vocês queiram nos contactar, é só nos procurar que estarei à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. E comece a se preocupar com isso desde já, porque a lei já está vigente. E o brasileiro, normalmente, ele não é muito preventivo, ele é mais reativo. Então, por isso que a gente tem que dar prioridade para isso desde já. Com certeza. Obrigada, doutor Alexandre. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima, gente. Obrigada, doutor Alexandre.